Olá, queridos amigos, gostaria de saudá-los com a paz do Senhor Jesus e dizer para você com um carinho muito grande poder ter você aí, mais uma vez, juntamente comigo, para estudarmos a Palavra de Deus. Dando continuidade no nosso estudo, falando sobre a lei de Deus e especificamente sobre o sábado, né? Porque nós estamos falando aqui sobre a lei moral e falando sobre o mandamento esquecido, que é o sábado, o quarto mandamento da lei. Esse assunto, ele é muito profundo e a gente vai entender um pouco mais a respeito desse assunto no estudo de hoje. Esse assunto que hoje é rejeitado por muitos e até mesmo por cristãos. Então, você está com a sua Bíblia aí? Então, se você está com a sua Bíblia, porque eu também estou com a minha, então vamos à palavra de Deus. Vamos ouvir da boca do próprio Deus a respeito desse assunto. Mas antes eu quero convidar você para nós orarmos. Vamos orar? Então feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus e Pai, mais uma vez estamos aqui. Estamos aqui para entender mais o que a Tua Palavra tem a dizer. E nós não estamos aqui para seguir teoria humana. E eu não quero, meu Deus, que essa pessoa que está estudando siga a mim, mas que ele siga a Cristo, siga a Tua Palavra. Por isso pedimos a direção do Teu Santo Espírito para nos dar entendimento e iluminação. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, você sabe que Jesus, ele é o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso modelo. E Jesus, foi o que nós falamos aqui no estudo passado, que ele guardou o sábado. Mas Jesus, ele sempre guardou o sábado. Havia um costume de Jesus, de no dia de sábado, ir à sinagoga para ler. E a sinagoga pode ser classificada como igreja. E era um costume, um hábito que Jesus fazia. E ele era carpinteiro, e no seu dia lá na carpintaria não funcionava no dia de sábado. Ele parava de fazer seus afazeres, suas atividades, e ele fazia agora a atividade de Jesus, em pregar, em salvar no dia de sábado. Sendo Jesus o nosso modelo, a pergunta que eu faço é a seguinte: será que os seguidores de Jesus também guardaram o mandamento, seguindo o exemplo de Jesus? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23, e vamos ler nos versículos 53 até os versos 56. E aqui nós temos um relato bastante interessante. Leia comigo. Diz assim: e, tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. As mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e vieram ao túmulo, e como o corpo foi colocado ali. Então se retiraram para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Falando para você, eu não estou no Velho Testamento, porque alguns religiosos dizem, não, porque lá no Antigo Testamento e tal, eu estou no Novo Testamento. Porque se esse for o argumento, eu estou no Novo Testamento. A Bíblia diz que essas mulheres, aqui fala que era o dia da preparação. Que dia da preparação é esse? Era uma sexta-feira, porque Jesus morreu numa sexta-feira. Nós, adventistas do sétimo dia, entendemos que o dia ele não começa da meia-noite em diante, como é ensinado hoje. O dia ele começa de um pôr do sol da tarde a um outro pôr do sol da tarde. Então, na sexta-feira, que nós chamamos de dia da preparação, o que nós adventistas fazemos? Fazemos todas as nossas atividades seculares, todas as nossas obras, e quando já está findando o dia, quando está beirando para o pôr do sol, nós nos preparamos e fazemos um culto de abertura para recebermos o sábado, para recebermos as bênçãos de Deus. Nós chamamos esse culto de culto do pôr do sol, onde nos reunimos com a família. Às vezes alguns irmãos fazem o culto na casa de um irmão, de um amigo, e ali nos reunimos, cantamos louvores, fazemos nossos agradecimentos, e ali lemos uma meditação, encerramos com uma oração e agradecemos a Deus porque chegou o sábado. E ali nós recebemos o sábado e as bênçãos de Deus. A partir dali, tudo
Toda nossa mente é voltada para as coisas espirituais. Nossa mente toda é ligada para Cristo. E as coisas seculares, as coisas que são relacionadas à nossa vida, nós esquecemos. Os problemas, trabalho, nada. Tudo tem a ver com as coisas espirituais de Deus. E esse dia da preparação fala disso, porque era uma sexta-feira. E a Bíblia diz que essas mulheres fizeram tudo, perfumaram, ali a Bíblia diz, que eles usaram óleos aromáticos e perfumes. E a Bíblia vai dizer, vai encerrar que no sábado eles descansaram o segundo mandamento. Então, o quarto mandamento da lei de Deus, a Bíblia diz que eles obedeceram. Então os seguidores de Jesus também seguiram. Eles obedeceram o mandamento. E eles guardavam o sábado. E quando chegou no dia de sábado, eles descansaram. Guardaram o sábado de Deus. Percebe, queridos, que a Bíblia tem resposta? A Bíblia não nos confunde. A Bíblia ela não mente, porque a palavra de Deus ela é muito clara e verdadeira. Quem não consegue entender a palavra de Deus são aqueles ignorantes que não aceitam, porque é impossível eles não aceitarem isso aqui. Que isso aqui está bem nítido, óbvio e claro. E um conselho para você que é adventista, estou falando para você que é adventista, guardador do sábado. É aconselhável a gente sempre não deixar nada para sexta-feira. Tudo que você puder fazer na segunda, tudo que você puder fazer na quarta, na quinta, faça. O que você puder deixar na sexta, deixa o mínimo. Porque às vezes ficamos tão atarefados e deixamos tudo para sexta-feira. E quando chega na sexta-feira, nós estamos sobrecarregados com coisas para fazer. E às vezes acabamos não fazendo o culto no horário certo. Às vezes passamos do horário. Porque às vezes poderíamos ter feito algo durante toda a semana e a gente às vezes deixa para o último dia, o dia da preparação. E aí ficamos sobrecarregados e acabamos não dando conta. E aí começamos às vezes o culto tarde. Isso não é bom. É bom a gente nos preparar verdadeiramente para recebermos o sábado de uma maneira bem coerente e reverente. Deus requer isso de mim e de você. Então, de acordo com o texto que acabamos de ler, todos os seguidores de Jesus observavam o sábado. Todos. E dizem ainda conforme o mandamento. Paulo era alguém que era construtor de tendas. Paulo construía tendas, mas no sábado Paulo também guardou o mandamento. Paulo também guardou o sábado. Tanto que nos dias de sábado, Paulo pregava a palavra. Ele se reunia para falar da palavra de Deus. Paulo não estava trabalhando. Paulo não estava ganhando nada para fazer isso. Ele estava fazendo algo que era lícito fazer no sábado, que era pregar a palavra. Tinha a ver com as coisas espirituais de Deus. Tanto que interessante, o que fez Paulo no dia de sábado quando ele estava em um lugar que nem igreja tinha? O que Paulo fez? Olha só, livro de Atos, abra sua Bíblia aí, Atos 18, estamos aqui um relato. O que Paulo fez no dia de sábado? Em um lugar que nem tinha igreja. Versículo 3 e 4 diz assim: E como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas. E todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, percebeu o que Paulo fez no dia de sábado, quando ele estava em um lugar que não tinha igreja? O que Paulo fazia? Ele construía tendas. Ele era um construtor de tendas. Mas a Bíblia diz que no sábado, todos os sábados, Paulo falava onde? Na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então, todos os sábados, todas as vezes que era o dia de sábado, Paulo ia à sinagoga para pregar, para ensinar. Então, Paulo deixava de trabalhar no dia de sábado para poder estar com Deus e pregando sua palavra. Talvez você pode dizer assim: que os adventistas são preguiçosos porque não trabalham o sábado e não sei o quê, não gostam de trabalhar. Não é isso, queridos. Não é isso.
Nós não podemos nem trabalhar no dia de sábado, porque foi Jesus quem falou isso. Até você que tem comércio, que é adventista, quando você para aos sábados, os funcionários também não podem trabalhar. É o dia que os animais que são usados para trabalho, hoje você tem o cavalo, que muitas vezes é usado para trabalho, cachorros que são usados para trabalho, né? Até eles, no dia de sábado, devem ficar sem trabalhar, ficar ali no seu aposento, né? É o que diz a Bíblia. Então, nesse dia, ninguém pode trabalhar. Por isso que a Bíblia fala, em 6 dias farás toda a tua obra. Deus, querido, Ele te dá 6 dias para você fazer tudo o que é seu. Tudo, tudo. E Ele só pede um dia para Ele, para fazer as coisas dEle. Entende? É igual o dízimo. Deus te pede só 10%. Você ganha 1.000, Deus só te pede 100. Você ficou com 900. Se você ganha 100, Deus só te pede 10 reais. Os 90 ficou com você. Deus sempre te pede o mínimo. Deus só está te pedindo um dia. Só um dia na semana. E aí, você tem 6 dias para fazer tudo. E quando Deus requer um dia seu, você não consegue. Você critica, você acha que não está certo, que está errado, que não é bíblico. Então a gente precisa entender isso aí. Então Paulo, ele procurou um lugar apropriado para a oração, né? Ele pregou a palavra de Deus. Ele fez isso. Se você pegar outros textos da Bíblia, como Atos 13, versículo 14, 27, versos 42, versos 44, capítulo 17, versículo 2, o capítulo 18, versículo 4, que acabamos de ler, Paulo fez isso. E ele procurou um local específico para orar, para se reunir ali. E era um dia de sábado. Em todo momento você vai ver Paulo no dia de sábado fazendo coisas para Deus, pregando a palavra, se reunindo em oração. Entende? E esse era o hábito de Paulo. Ir na sinagoga no dia de sábado, né? Que era, como eu falei para você, a igreja. Que é o que nós adventistas fazemos. Pela manhã nós vamos à igreja. Vamos à igreja pela manhã. Nós temos um momento de adoração. Nós temos um momento ali de estudo da Bíblia, onde nós nos reunimos em classe. Né? Nós temos ali professores que ensinam a Bíblia. Nós temos um material, que esse material é uma lição de estudos da Bíblia, da escola sabatina da nossa igreja. Nós chamamos de escola sabatina. Toda semana, durante toda a semana, nós estudamos um capítulo. Domingo estudamos um capítulo, né? Na verdade começa no sábado à tarde. Estudamos no sábado à tarde um capítulo, estudamos na segunda-feira, no domingo um capítulo, na segunda um capítulo, e quando chega no sábado pela manhã, nós vamos lá para compartilhar em classe entre os irmãos, no dia de sábado. Nós ouvimos louvores, adoramos a Deus, temos um culto ali abençoado. E esse é o sábado que nós, adventistas do sétimo dia, né, praticamos. Né, que era o exemplo desses homens, que todos os sábados estavam ali na igreja, na sinagoga. E era missionário. Paulo era um missionário. E ele foi à cidade de Filipos. E não havia ali igreja. Mas ele se reuniu num determinado local, num dia de sábado ali, para orar, para poder falar de Deus. O que eu posso fazer no dia de sábado? E o que eu não posso fazer no dia de sábado? Agora entra a parte importante do nosso estudo. Porque muita gente diz, no sábado você não pode fazer nada, que não sei o quê, que não sei o quê. Será que realmente nós não podemos fazer nada? Mas vamos entender o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. O que eu não posso fazer? Vamos começar por essa linha aí. Primeiro ponto, trabalhar. Trabalhar. Nós não podemos fazer isso. Abra sua Bíblia aí, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. E leia comigo, vamos ler aqui no versículo 10. Olha só o que diz, 20, versículo 10. Diz assim, verso 10. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha,
nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Trabalhar. No dia de sábado você não pode fazer isso. Você não trabalha no dia de sábado porque você é um preguiça, porque durante a semana toda você trabalha. É porque Deus falou que você tem um dia para Ele. Esse dia você não trabalha. E hoje nós temos aí entre 90% dos adventistas do mundo. Uma boa parte desses adventistas hoje guardam o sábado. Muitos que trabalham nos seus empregos, alguns trabalham em empregos que já não precisam trabalhar o sábado, outros trabalham, com estratégia. Às vezes tem pessoas que têm escalas e às vezes um adventista combina com um companheiro de trabalho para que naquele dia ele não possa ir. Existem vários meios pelo qual os adventistas hoje não trabalham o sábado. Então, hoje, muitos adventistas não trabalham o sábado. Você vai ver que todas as nossas igrejas no dia de sábado vão estar abertas. Os nossos irmãos vão estar lá. Então, a Bíblia orienta isso. No dia de sábado não é dia de você trabalhar. Nem você, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Se você é adventista que tem algum comércio, empresa, importa. Quando você deixa de fazer algo no sábado, todos os seus funcionários também devem repousar nesse dia. É possível que no seu trabalho haja alguma pessoa que não é adventista ainda e que ela poderá fazer algum bico por fora aí no dia de sábado, mas ela faz porque ela ainda não conhece a verdade, Ela ainda não chegou a esse pleno conhecimento. E Deus não leva em conta não leva em conta o tempo da ignorância. Então você que é adventista, faz a sua parte. Você vai fazer a sua parte, que Deus falou que nem você, nem o teu servo, nem a tua serva. O que o outro vai fazer é problema dele. Aí já é ele com Deus. Você faz a sua parte aqui e ele faz a sua escolha lá. Tá certo? Vamos lá. Olha o que diz Neemias. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Neemias. Neemias, capítulo 13. Olha só o que fala mais aqui também a respeito disso. Neemias, capítulo 13, versículos 15. Olha o que diz. Verso 15. Lemos assim: Naqueles dias, vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo que carregavam sobre jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos e todo tipo de cargas. Protestei contra eles por venderem alimentos nesse dia. Verso 17. Olha o que diz. Repreendi os nobres de Judá e lhes disse: que coisa errada é esta que vocês estão fazendo? Então estão profanando o dia de sábado. Verso 19. Quando os portões de Jerusalém começavam a projetar a sua sombra antes do sábado, ordenei que fossem fechados e determinei que não fossem abertos, a não ser depois do sábado. Olha que interessante, querido. Isso aqui então deixa claro. As pessoas do passado queriam fazer o quê? Estavam trabalhando no sábado. Estavam profanando o dia de sábado, fazendo colheitas no dia de sábado, levando cargas no dia de sábado, e Deus reprovou eles. Olha o que diz aqui, diz o texto. Reprovou eles. E a Bíblia diz que Deus ordenou eles que eles só voltariam a trabalhar quando então findasse o sábado. Percebe, queridos, a gravidade da situação? Percebe que a Bíblia deixa claro. E quantas pessoas que hoje, infelizmente, rejeitam a guarda do sábado. A Bíblia é muito clara. Então entende que isso não pode ser feito. Nós não podemos trabalhar. Quando findar o sábado, que é de um pôr do sol da tarde, que entra o primeiro dia da semana, aí você pode voltar a fazer o que você quiser da sua vida. Apesar que a gente tem hoje pessoas, até mesmo observadores do sábado, que ficam loucos para o sábado passar logo, para voltar a fazer as suas atividades, para voltar a fazer as suas coisas seculares. Há pessoas que às vezes não têm prazer em guardar o sábado, não sente aquela ternura. Mal entra o sábado, ela já quer que o sábado passe logo.
Na verdade, irmãos, eu tenho o maior prazer quando entra o sábado. Eu fico feliz porque eu não vejo a hora de chegar o sábado. Não é para poder ficar em casa não, porque muitas vezes eu fico em casa. Eu estou sempre aí envolvido com alguma coisa. Mas eu fico muito feliz quando chega o sábado. Porque o sábado não é simplesmente um dia. Porque alguém pode falar assim, você pode durar qualquer dia. Não, o sábado não é qualquer dia. Há uma coisa diferente no sábado. Sabe o que é? Quando Deus terminou a sua obra, a sua criação no 6º dia, a Bíblia diz que no sábado ele descansou, não foi? Mas a Bíblia diz que ele abençoou e santificou. Sabe o que faz o sábado ser diferente dos outros dias? Porque a Bíblia é muito clara, Deus estabeleceu uma bênção. Deus santificou esse dia. Ele não falou assim, eu abençoo o primeiro dia. Não, eu abençoo o 3º dia. Não fiz isso. Apenas o sábado que Deus estabeleceu uma bênção especial. Então o sábado é diferente porque ele tem algo diferente mesmo. Ele tem a bênção de Deus. Deus separou esse dia. Então isso faz dele ser um dia diferente de qualquer outro dia da semana. Outro detalhe, o que você não pode fazer no sábado? Comprar e também vender. Portanto, aqui no livro de Neemias, o próprio Neemias diz no versículo 15, naqueles dias vi que em Judá havia homens que no sábado pisavam uvas nos lagares e traziam trigo, que carregavam sobre os jumentos. Também no dia de sábado traziam para Jerusalém vinho, uvas e figos, por venderem alimentos nesse dia. Então, ou seja, eles também estavam vendendo coisas no dia de sábado. E aqui o mesmo texto vai falar sobre isso. Foram os mesmos textos que nós lemos. Versículo 17, versículo 19. E aí Deus, no final do versículo 19, ele vai repreendê-los. Então, 2 pontos aqui. Você não pode trabalhar e nem vender ou comerciar. Aí algumas pessoas às vezes perguntam, por que o adventista não pode mexer com o dinheiro? Exatamente por isso. Porque o profeta Isaías, ele mesmo diz que nós não podemos fazer nada no dia de sábado que venha a ser algo do nosso interesse. Então, quando você recebe um dinheiro, geralmente você recebeu porque você trabalhou. E mesmo às vezes você pode até não trabalhar, mas se você recebeu, você está agilizando algo do seu interesse. É algo do seu interesse. Ah, mas o dinheiro lá entra na sua conta automaticamente. Imagine se entrar no dia de sábado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente às vezes quer tentar driblar para a gente poder não guardar o sábado. Deixa eu falar uma coisa para você. O dinheiro entrar em um sistema, você não tem nada a ver com isso. Porque quando você entra no sábado, você não vai lá no telefone, vai abrir a conta para olhar lá, olha, meu dinheiro entrou. Aí realmente você estaria, com a sua mente focada no trabalho, no dinheiro, no seu salário. Mas se entrou no seu sistema lá, e você não está nem aí, você está observando o sábado, você está guardando o sábado. O dinheiro entrou no sistema, mas você está aqui, guardando o sábado, está fazendo a tua parte, tá certo? Quando findar o sábado, você entra na sua conta, paga as suas dívidas, você vai olhar lá se entrou na sua conta, porque dificilmente um dinheiro vai entrar em um sábado, isso raramente acontece. Quantas vezes pessoas receberam um dinheiro que nem imaginavam que entrou na conta e entrou. E isso às vezes pode acontecer no dia de sábado. Você nem faz ideia que o seu dinheiro vai entrar no sábado. Mas entrou lá. Mas a sua mente não está focada lá. Você não está nem preocupado com que o dinheiro entrou na conta. Você está preocupado aqui. Em entender agora do sábado. Adorar o Senhor. Entende? Então as pessoas podem alegar isso. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não recebeu nada. Você pode ter entrado o dinheiro lá no seu sistema, sim. Mas você não ligou o celular, não entrou na conta do sistema para poder ver o que você recebeu. Pegou, o dinheiro está lá. Deus entende esse ponto. Deus não vai levar a esse lado tão rigidamente, porque Ele entende. Você não tem como reverter, chegar lá na conta do banco e falar, não deposito meu dinheiro no sábado porque eu sou adventista. Não, você não pode, você não consegue fazer isso. O dinheiro entra automaticamente. Então Deus, irmãos, Ele entende isso. Então as pessoas precisam entender que Deus não é esse tipo de Deus que pessoas pensam. Então às vezes tem pessoas que são ignorantes. Ah não, você entrou o dinheiro lá, você recebeu. Não, não é assim. Deus, Ele entende que o dinheiro entra no sistema, não porque você às vezes quer que entre no sistema, você não tem como chegar no banco para dizer lá,
para gerente, olha, não deposita o meu dinheiro no dia de sábado, porque isso não vai acontecer. O dinheiro ele já vai automaticamente. É o sistema. A questão é que eu falei com você. Você não vai ligar o telefone para olhar lá o dinheiro que você recebeu. Você vai ver isso depois do pôr do sol. E é aí que Deus trabalha com você. Tá certo? Então você não pode fazer isso. E agora, o que eu também não posso fazer no dia de sábado também é estudar. Cuidar dos nossos quê? Interesses. Fazer faculdade. Tudo que tem a ver com os nossos interesses pessoais no dia de sábado nós não podemos fazer. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que o sábado é dia do Senhor. Não é dia nosso. É dia dele. E no dia dele eu tenho que fazer tudo para ele e por ele. Nada para mim. A Bíblia diz aqui em Isaías, capítulo 58, o profeta Isaías vai falar isso claramente. Olha aqui, profeta Isaías, capítulo 58, diz aqui Isaías 58, versículos 13, olha o que diz, verso 13: se vigiarem os seus pés, para não profanarem o sábado, se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamarem o sábado de meu prazer e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardares o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, e nem falando palavras vãs. Viu? Isaías está falando. Nada que satisfaça a minha carne, os meus prazeres, as coisas que eu gosto, nada deve ser feito que venha satisfazer a mim. A questão aqui não é se aquilo foi que Deus criou, se é santo, se é bom, não. A questão é que satisfaça a mim. Entende? Então nada que venha satisfazer os meus interesses, né, os meus gostos no dia de sábado, porque o sábado não deve ser profanado. Então nós não devemos fazer desse santo dia um dia deleitoso. Tá certo, queridos? Então Isaías deixou bem claro isso aí. Ir à igreja é o que devemos fazer no dia de sábado. Podemos fazer isso no dia de sábado. Foi Lucas, capítulo 4, versículo 16, que vai falar sobre isso. E o que podemos fazer também no dia de sábado, de acordo com Mateus 12, versículo 12? Fazer o bem. O sábado, irmãos, é lícito fazer o bem. Talvez alguém pode pensar assim: no dia de sábado você não pode doar sangue, porque você é igual os testemunhos de Jeová. Não é isso. Podemos sim doar o sangue no dia de sábado, porque Deus falou que é lícito fazer o bem. E doar o sangue é fazer o bem a uma vida. Se você passar em um local e há uma pessoa em cima de uma escada e ela, de alguma forma, precisa de um auxílio ali, e você está passando naquele momento, não é porque é dia de sábado que você não vai lá atender aquela necessidade, de segurar a escada para ajudar aquela pessoa. Claro, você não vai ficar ali o tempo todo, mas em algum momento ali, em alguma situação que ele esteja, você vai ali naquele momento rapidamente atender a necessidade daquela pessoa e enfim. Você pode sim sair para ir a uma farmácia para comprar um remédio, para atender a necessidade de alguém que está doente. Você pode, porque Jesus falou que é lícito fazer o bem no dia de sábado. E queridos, Jesus foi o homem que mais curou, e ele curou mais no dia de sábado. Ele fez milagres mais no dia de sábado, para mostrar para aqueles líderes do passado que eram críticos, que criavam tradições, que no sábado, nem no sábado podia cuspir, tá certo? Hoje existem ainda esses líderes, que ainda existem hoje nos nossos dias, modernos. Porque o sábado não pode fazer isso, não pode fazer. Mentira! Quem falou isso? Quem disse que o sábado não pode fazer nada? Qual foi o adventista que ensina isso? É possível que você se depare com algum adventista aí louco, né, fanático, que pense assim. Mas nós, adventistas sérios, somos coerentes. E nós entendemos de que o sábado é lícito fazer o bem. Claro, eu não posso pegar o sábado, é porque é o bem, eu vou criar uma situação para fazer. Não. Eu estou falando se houver uma necessidade de se fazer o bem a alguém,
não é proibido, Deus não proíbe você fazer. O sábado, queridos, nós costumamos fazer isso. Como eu falei, o dia é dividido em duas partes. A parte escura, que nós chamamos de tarde, e a parte clara, que é amanhã, né? E o dia se inicia com a parte escura. Por isso que nós falamos do pôr do sol, né? Quando chega na parte escura, quando o sol já está indo embora, ali já iniciou um novo dia. Por isso que houve tarde e manhã do primeiro dia, houve tarde e manhã do segundo dia, de acordo com a Bíblia. Então, queridos, no dia de sábado eu vou dizer para você o que é lícito nós fazermos. Além de fazermos o bem, sábado nós vamos à igreja. O sábado é dia de visitar os asilos, os hospitais, presídios. É dia de se pregar o evangelho, visitar os irmãos doentes, irmãos afastados, fazer visitações, pregar o evangelho, dar estudos bíblicos. E o principal é o dia da família. É o dia de estarmos reunidos em família, almoçar em família. No sábado, queridos, você pode fazer tudo isso. Você pode ir à igreja, você pode almoçar em família, estar com a família, em meio à natureza. Depois você pode pregar o evangelho, dar um estudo bíblico. Nós também temos um culto, que às vezes fazemos um culto à tarde na igreja para encerrar o sábado. Então é maravilhoso, queridos. O sábado nós tiramos o dia para fazer a obra de Deus, que foi o que os seguidores fizeram, foi o que Paulo fez, foi o que o próprio Cristo fez. Querido, eu quero terminar esse estudo dizendo uma coisa para você. Eu não sei qual é a sua concepção em relação a esse assunto. Talvez eu estou pregando para alguém que não aceita, que tem dificuldade de aceitar. Talvez eu estou pregando agora para alguém que nem sabia disso, nunca ouviu falar a respeito do sábado na Bíblia. E você está tendo essa oportunidade. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Quando Deus criou o sábado, Ele criou visando, Ele criou preocupado com você. Sabia disso? Porque a Bíblia diz que o homem não foi criado para o sábado, mas sim o sábado foi criado para o homem. Deus criou um dia para mim e para você. O trabalho, eu já falei aqui, o trabalho sempre existiu, mas Deus assim ainda estabeleceu um dia para que a família, o primeiro casal, pudesse guardar, pudesse observar e em meio à natureza pudesse estar com Jesus, com o Pai. Porque Deus, ele se apresentava para o homem e para a mulher. E todos os sábados Deus se encontrava com a família. E Deus hoje, queridos, quer que você experimenta isso. Deus quer que você sinta isso. Quando você começar a sentir o sábado verdadeiramente o que ele é, a sua essência, você vai entender de que tudo que Deus falou é verdade. Você quer tomar a decisão de começar a experimentar isso? Você quer tomar a decisão de guardar o sábado? Eu vou dizer para você, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. É uma decisão que você precisa tomar e exige fé. Tem que ter muita fé para guardar o sábado, porque há muitas coisas que você há de enfrentar por guardar o sábado. E a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Eu quero orar por você. Senhor Deus, muito obrigado por mais um estudo e que possamos gravar em nossa mente e no nosso coração as Tuas palavras. Que possamos ouvir a Tua voz e começar a seguir o Teu caminho e não seguir tradição de homem nenhum. Obrigado por tudo e é o que nós te pedimos, Senhor. Que o Senhor continue a iluminar os nossos caminhos. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida até aqui. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.